Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje, então, a gente vai terminar toda essa monte de aula que a gente teve se referindo ali a essa transição da Europa moderna para a contemporânea, né? Lembrar que, segundo a historiografia ocidental, a gente vai para a Idade Contemporânea, que é a que estamos atualmente, após a Revolução Francesa. E, observando um pouco esta aula, nessas últimas aulas que tivemos, percebemos que faz muito sentido, quanta coisa está interligada devido à Revolução Francesa. Se a gente retomar rapidamente, a gente tem a Revolução Francesa, que depois, né, vamos ter as guerras napoleônicas, e a gente vai ter ali o Congresso de Viena, certo? O Congresso de Viena, então, tentando voltar a Europa no seu esquema antes da Revolução Francesa, e isso vai dar muito errado, isso vai dar diversas revoltas, diversos movimentos populares vão surgir, teremos as unificações, certo? Então, né, da Itália e da Alemanha. E agora, então, aqui esta aula, né, que eu peguei o mesmo título do livro do historiador Eric Hobsbawm, a gente vai falar, então, da Era dos Impérios, né, que vai aí terminar esse momento com o comecinho da Primeira Guerra. Aí, sobre a Primeira Guerra a gente vê na próxima aula, certo? Então, essa aqui só para a gente entender como que estava o mundo, né, com um pouquinho antes da Primeira Guerra, que vai ser aí agora outro grande fator ali do nosso mundo, né, ocidental, principalmente, né, o nosso mundo atual. Que aí depois, devido à Primeira Guerra, a gente vai ter diversas coisas, como a própria Segunda Guerra e a Guerra Fria. Mas vamos nos voltar ainda ao século XIX e um pouquinho ao século XX. Perfeito? Então, vamos lá. Bem, a Era dos Impérios, o historiador Eric Hobsbawm dá esse nome principalmente porque a gente vai ter os impérios muito fortes. A gente vai ter o Império Britânico, o Império Português, o Império Espanhol, o Império Colonial Francês, mesmo a França sendo uma república. A gente vai ter o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, né, ainda, né, apenas o Reino da Itália. Mas aí a gente né, também vamos ter outros. A gente vai ter, né, o Império Dinamarquês em alguns aspectos. A gente vai ter o Império Belga, né, o Império Holandês e tudo mais. Isso só na Europa. E a gente pode falar, obviamente, ali, que isso eu falei dos impérios europeus, cristãos, e temos ali o Império Turco-Otomano, que aí, nesse caso era um império infiel, já que ele não era cristão. Né? Os turco-otomanos, eles são, todos os seus domínios são islâmicos. Então, temos isso. Então, a gente vê a Europa, um pedacinho de terra tão pequeno, quantos impérios que a gente acabou listando. E, obviamente, que isso teve motivos e também teve as suas consequências. E é justamente isso que a gente vai dar uma olhada. Primeiro, com uma coisa que estamos até habituados a ouvirmos muito isso, só que a gente precisa entender como que funciona, que é o imperialismo. O que é o imperialismo? O que foi o imperialismo? Perfeito? Bem, ele vai vir como uma política mesmo aí de domínio, de exploração, que vai configurar muito bem a parte capitalista, porque o que acontece? A gente está tendo uma nova revolução industrial muito mais ampla, vai tomar toda a Europa, vai chegar nos Estados Unidos, no Japão, vamos ter novas técnicas, vamos começar a usar o petróleo como combustível, de ter o ferro, certo? Porque lembrar que antes a Revolução Industrial era muito o vapor, algumas coisas mecanizadas. Agora não, a gente vai ter realmente uma indústria de verdade, máquinas. Não vão ser, obviamente, máquinas autônomas, né, como a gente tem atualmente. A gente não precisava movimentar e tudo mais, mas vão ser máquinas que já vão fazer o trabalho muito mais rápido. Bem, então, a gente já vai ter essa necessidade capitalista, que o quê? Bem, a gente vai começar a conseguir produzir mais, em menos tempo. Então a gente consegue aumentar o lucro. Legal? Sem problema. Mas, para produzir mais, a gente precisa de mais matéria-prima. Nesse ponto, a Europa não só não era tão rica assim em matéria-prima, como também muitos países não tinham, né? A Europa tem, tá, a Europa tem. Mas quantos países têm acesso? Então aí já era um problema. Segundo problema, mercado consumidor. A gente vai produzir mais, temos quem consuma tudo isso? Nem sempre. Terceira coisa, mão de obra. Então, também não tínhamos mão de obra para
que fizesse tudo isso. Então a gente precisava, a Europa se via numa revolução industrial que começou a quase chegar numa parada, porque não tinha para quem vender, como fazer, e, né, tanto com o produto quanto na parte humana. E aí, então, eles começam esse imperialismo. A Europa já tinha, antes desse momento, colônias na África, na Ásia, né, principalmente naquele período de especiarias, né? Depois a gente vai ter o período dos colonialismos, né? Então, Portugal e Espanha com a América, né, Central e do Sul, e o México, que é a América do Norte, a Inglaterra com as 13 colônias, né? Então, a gente vai ter diversas... Já existia colônias fora da Europa. Só que alguns países fortes, principalmente a Alemanha, se viu ali, como a gente já comentou, prejudicado nesse processo, porque eles tiveram uma unificação tardia e não conseguiram brincar de imperialismo. Então a gente vai ter a Conferência de Berlim, que, como o nome diz, acontece em Berlim, capital da Alemanha, né, que tinha como objetivo regulamentar a partilha da África. Então vão ser diversos países, né, vai ser realizada pelo Bismarck, né, então lembra a importância do Bismarck, né, o grande nome da unificação alemã, e vão participar dessa conferência a Alemanha, a Áustria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grã-Bretanha, né, que é a Inglaterra, né, que é o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, a Itália, a Noruega, os Países Baixos, né, a Holanda, Portugal, Rússia, Suécia, o próprio Estados Unidos é convidado, ele não vai ter mais, os Estados Unidos teve uma colônia africana na Libéria, mas é um conteúdo para outro momento, que a gente vai comentar, e o Império Otomano. Bem, então, o que vão fazer? A gente está explorando a África devido a recursos humanos e materiais. Só que então a gente vai sentar e falar como que vai ser essa exploração para que não ocorra guerras. Porque ninguém quer guerra agora. A guerra não é algo mais bacana. A gente está num momento ali que a gente vai chamar de paz armada. Está todo mundo em paz, mas muito bem armado. Então não é interessante termos a guerra. Então, vai se ter essa Conferência de Berlim, inclusive para a Alemanha conseguir um território ou outro. Uma coisa interessante nessa Conferência de Berlim é que Portugal já historicamente tinha duas regiões na África, Moçambique e Angola. A gente vai ver agora, daqui a pouquinho no mapa, cada uma ficava uma oposta à outra, e propõe o que fica conhecido como mapa cor-de-rosa, que Portugal queria interligar as duas colônias, o que a Inglaterra não queria, porque a Inglaterra, a gente vai ver também o quão grande vai ser o domínio inglês frente à África. E a Inglaterra vai falar, não vai ser isso. Ameaça declarar guerra a Portugal, caso Portugal mantivesse a proposta. Então, mas a gente vai ver por que Portugal propôs e por que a Inglaterra não quis. Bem, primeiro aqui, estas eram as colônias até 1880, data da Conferência de Berlim. Então, onde está cinza, certo? Vão ser regiões não colonizadas, regiões independentes. A África tinha seus próprios impérios, tinha seus próprios reinos, suas próprias organizações, né, comunitárias e sociais próprias. Então a gente vê que, mas obviamente olha o quanto da África já tinha sido explorado, certo? Bem, a Angola e Moçambique estão aqui, certo? O que Portugal queria fazer era interligar. E bem, depois a gente já tinha então aqui, né, o Marrocos espanhol, a Argélia francesa, os domínios otomanos, certo? Bem, a Libéria aqui americana, mas isso aí é uma outra história. Depois da Conferência de Berlim, vai ficar tão bem regulamentado que toda a África basicamente vai ser explorada. Então olhem aqui, agora tudo praticamente colorido, certo? Com exceção aqui da Etiópia. A Etiópia só vai ser tomada depois pela Itália de Mussolini, e a Libéria, que vai ser um estado independente que a gente já discutiu. Mas, tirando isso, todo o resto, olhem, era tudo dominado e por uma potência europeia. Bem, os dois casos aqui, então, primeiro
por que, que a Inglaterra não quis, né, o mapa cor-de-rosa, né, que a Angola e Moçambique fossem interligados, né, Moçambique, Angola? Primeiro, porque aqui no meio tinha terras que a Inglaterra queria. Segundo, olhem só, a Inglaterra com quase, né, ligando aqui o que depois a gente vai chamar do Cairo e a cidade do Cabo, então do Cabo ao Cairo, né? Então olhem só esse corredor perdão, pessoal, que a Inglaterra tinha. Então a gente vê aqui, né, olha o tamanho dos territórios franceses, a Alemanha aqui, né, com Camarões, Namíbia e se eu não talvez o Quênia, não vou saber aqui precisar, perdão, pessoal. Então, a África, em especial, vai ser toda dizimada. E como que é feita essa divisão? Porque a gente tem diversos povos e tudo mais. A gente repara que o quantas fronteiras retas, né, ou temos na África, simplesmente realmente passaram a régua. Falaram, isso aqui é meu, isso aqui é de tal pessoa. E assim sucessivamente. Porque olhem esse mapa, né, pensem, né, está em cima das nossas fronteiras atuais, que a gente vê respeitam muito essa divisão. E agora olhem esse mapa que mostra as populações africanas. A gente não enxerga. Então aqui cada um disso é um povo africano diferente, com sua própria cultura, suas próprias concepções. Então olhem só. E como não segue nem um pouco aquele mapa que a gente tinha visto. Então é um dos motivos, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, de por que temos tanto problemas sociais na África. Porque muitas vezes tribos foram vistas divididas, assim como tribos inimigas foram vistas reunidas. E o europeu ali virou e falou, agora que a gente está indo embora, depois da descolonização, se virem. Certo? Bem, isso vai acontecer só na África? Não, ela vai ser mais latente na África, né? Que vai ser o que a gente vai chamar de neocolonialismo, né? Que tem muita culpa, como a gente já comentou, da Revolução Industrial e também do militarismo. Né? O militarismo ali, tanto que necessita de recursos, como também a gente vai ter a imposição, né? Ou vamos falar assim, o treinamento militar nas posses. Né? Então, ali, guerras tribais que a gente vai ter, que a gente vamos chamar de guerras tribais, guerras coloniais, que vão ser as grandes potências em guerra, treinando, inclusive, o seu armamento, suas técnicas militares. E vamos ter, inclusive, o que na sociologia a gente chama de darwinismo social. O que é o darwinismo social? É que existiria uma hierarquia entre os povos, onde, obviamente, nessa concepção, o europeu era muito acima do africano devido às suas tecnologias e tudo mais. E, bem, realmente, as tecnologias, a produção e tudo mais europeia eram superiores. Mas não se mede desenvolvimento social, tecnológico, social, desenvolvimento, né? A gente não fala que um país é mais desenvolvido que o outro devido à sua tecnologia. Essa é uma concepção que a gente ganha por conta da Revolução Industrial e do imperialismo também. Mas, por exemplo, a China não era uma potência industrial, porém era uma grande, tinha ótimos índices de desenvolvimento a China imperial. Bem, então as colônias proviam recursos, mão de obra, mercado consumidor e espaço para migração da Europa, porque a Europa também vai viver um crescimento muito grande. E o que a gente vai fazer com esse povo? Mandar para as colônias, no mundo todo. Perfeito? Um dos exemplos dessas guerras que eu comentei é a Guerra do Ópio e depois a Guerra dos Boxers, na China. A Guerra do Ópio vão ser duas. Ao meu ver, é uma das guerras mais tenebrosas de todas por conta do motivo. A Inglaterra vendia ópio, que é uma droga, para a China. E, obviamente, que vicia e tudo mais. E depois de um tempo, a China começa a falar, olha, a gente vai proibir o ópio, porque a gente está gastando toda a nossa riqueza em ópio. Né? Mesmo que não fosse o Estado imperial chinês, fosse a população compra droga e não compra outras coisas, faz mal para o país. E a China vira e fala, o imperador vai lá e abaixa o decreto, está proibido o ópio na China. A Inglaterra faz uma guerra para que vendesse o ópio para a China, porque a Índia eles tinham muito acesso ao mercado, a China era muito fechada.
né? Depois a gente vai ter a Guerra dos Boxers também, que vai ser um outro levante contra o imperialismo ainda na China imperial. Então a gente vê vão ser duas guerras do ópio, vai ser uma guerra onde a potência europeia, no caso a Grã-Bretanha, vai atacar um país para que aceitasse comprar uma droga. Então olhem que coisa pesada. E aqui essa ilustração, onde temos ali os principais líderes, né, da Europa. Então, a Rainha Vitória representando a Inglaterra, o Kaiser representando a Alemanha, o Czar a Rússia, né, aqui o símbolo da República Francesa, e aqui o Japão, e aqui a China, e aqui eles dividindo a China como se fosse um bolo, né, ao bel prazer, né, das potências. E observem aqui, que interessante, o tamanho dos impérios. Até, né, isso aqui já é o império, em certos aspectos, máximo. Então aqui, por exemplo, a gente já tem, né, o Império Britânico da Inglaterra, né? A gente já tem aqui, né, do Cabo ao Cairo, porque depois, um spoiler rápido, depois da Primeira Guerra, a Inglaterra toma essa colônia da Alemanha, fazendo então esse corredor. Uma outra coisa interessante, que muitos inclusive consideram parte do imperialismo, o domínio sobre a Irlanda. Tanto que a Irlanda, depois da Primeira Guerra, vai ter todo um processo de independência. E aí a gente vai ter a Irlanda dividida ao meio, entre Irlanda do Norte e Irlanda. Né? A Irlanda do Norte ainda faz parte do Reino Unido, ainda faz, né, tá ligado com a Inglaterra, enquanto que a Irlanda é uma república. Mas olhem o tamanho, e olha quantas posses só o Império Britânico tinha na África, e não só na África, na Ásia, na Oceania e tudo mais. Chegando aqui até a Guiana, né? Reparem aqui, né? A Guiana aqui era, se não me engano. Temos o segundo império colonial francês, né? Mais uma vez que era uma república, mas era um império. E olhem só também o tamanho dos territórios contínuos que eles tinham aqui na África. Né? Tudo bem que tem menos possessões. Né? Depois aqui a possessão que eles vão conseguir depois que cai o Império Otomano. Mas um monte de ilha, Guiana Francesa, que até o dia de hoje é da França, mas aí já faz parte da França, tanto que o Brasil é considerado fazendo fronteira com a França. E aqui a Indochina, né, que faz parte do Vietnã, que depois a gente vai estudar um pouquinho quando for falar de Guerra Fria. E por final, o Império Alemão. Então, aqui a Alemanha Central. E olhem só, ela chegou atrasada, então ficou com menos colônias, mas tinha várias colônias. Então, tinham várias possessões, inclusive, né, algumas possessões na China e na Oceania. Perfeito? Bem, isso para a Europa vai proporcionar um grande avanço de muita coisa, principalmente de relações entre eles mesmos, né? Então vamos ter o período da Belle Époque, a Bela Época. Vai ser um período muito cosmopolita na Europa, onde todo mundo passeava. Então você tinha contatos, os ingleses iam para a França, iam para o Oriente, a gente vai ter depois com as linhas férreas, né? Por exemplo, o Expresso do Oriente. Vai ter o mundo muito interligado, vai ser uma primeira globalização. A gente já comentou sobre globalização nas aulas de geografia, mas essa Belle Époque vai representar um momento de globalização ali naquele centro europeu, né? Ali entre algumas colônias, principalmente as colônias que eram banhadas pelo mar Mediterrâneo. É o período da paz armada, onde está todo mundo muito armado, porém está tudo em paz. Então é um período de paz para a Europa. Né? Que aí a paz era porque ninguém queria fazer uma guerra, porque estava todo mundo muito forte. Mas a gente vai conversar isso um pouquinho melhor na próxima aula, falando sobre a Primeira Guerra. E vai ser então um momento de muito furor artístico, científico e também político. Né? Vamos ter os eventos da vanguarda, né? A Belle Époque vai dar movimentos vanguardistas, ali já no começo do século XX. Né? Que vanguarda vem então de avant-garde, do francês, né? Que é a guarda, né, que está no front, na frente de tudo isso. Vamos ter os boêmios, que vão ser essas pessoas que vão viver somente para essa vida nova que se cria, que não é mais a vida do trabalho. Que começa a gente ter classes sociais que vão começar de maneira mais ampla, vão deslumbrar a vida sem o trabalho, a vida apenas apreciando as artes e a vida, né, urbana. E vamos ter então diversos movimentos literários e artísticos. Então olhem aqui um pouco da arte e o que ela refletia, essa arte da Belle Époque. Então essa vida
né, essa vida chique, essa vida aí de dança, cafés, viagens, cabarés, bordéis também, né? Então aqui, ó, né, os cafés, olha todo mundo muito elegante, né? Então olhem só aqui, né, que coisa. Mais uma vez um café, um bordel ali, né, Toulouse-Lautrec. Então essa vida bem urbana que a gente começa a ter. E por fim, né, nesse contexto, para não falar que a Europa não estava em guerra, ela estava em guerra. A gente vai ter a grande crise do Oriente, onde a gente começa a ter o Império Otomano invadir a Europa, ali nas Balcãs, e o Império Otomano começa a perder força nas Balcãs. Né, o domínio, então, vai ter diversas revoltas, que a gente já viu algumas ali em 1830, 1848. Né? Só que nesse espaço vazio vai surgir novos países? Bem, num primeiro momento, sim. Mas a gente vai ter dois principais impérios querendo esses domínios. O Império Russo e o Império Austro-Húngaro. Então eles começam eles a exercer as suas próprias forças na região, visando aumentar os seus próprios impérios. E obviamente que, em dado momento, o Império Otomano saindo, a Áustria-Hungria e a Rússia começam a ter embates. Certo? Então a gente começa a ter conflitos, primeiro diplomáticos e depois alguns bélicos, entre essas três potências. Primeiro vai ser Rússia e Império Otomano, Áustria-Hungria e Império Otomano, e depois a gente vai ter alguns conflitos, aí sim, apenas diplomáticos, entre a Rússia e a Áustria-Hungria. Então aqui, né, a gente vê esse mapa ali do final do século XIX, representando bem isso. Né? Então a gente tem aqui a representação do Império Otomano, cercado pelo Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Perfeito? Bem, então esse é o contexto que estava a Europa neste momento pré-Primeira Guerra. Então, um momento globalista, né? A gente pode falar uma globalização, interligação, né? Essa revolução industrial dando seus frutos, os melhores frutos possíveis para a Europa, teve seu preço na Ásia, na África, na Oceania e na América, ou seja, em todo o resto que não era Europa. Mas a Europa em si estava, né, já com grandes crises que vinham de antes. Então a gente vai ter, por exemplo, ainda o revanchismo francês. Né? A gente vai ter então essa situação entre o Império Russo e a Áustria-Hungria. E isso, infelizmente, vai desencadear no que eles vão chamar da Grande Guerra, a guerra que viria para acabar com todas as guerras. Porém, infelizmente, não acaba. Perfeito? Mas isso é motivo para a próxima aula. Então, pessoal, muito obrigado. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre Primeira Guerra Mundial. Um forte abraço.